Tá legal. Então, podemos continuar, Suzana. Pronto, tá ótimo, maravilha. Muito agradecido, então, a participação aí de todo mundo, né? Claro, tem um propósito, né? É uma dinâmica, né? Claro que eu tenho objetivos, né, a alcançar, né, com esta proposta, mas é muito interessante, né? Como às vezes eu brinco, né? De que planejar é o modo mais certo de saber exatamente como as coisas não vão acontecer, né? Então, assim, você faz o. E a gente trabalha com a educação, né? Professor e professora sabe muito bem disso, né? É muito importante planejar para poder a gente ter legitimidade com o improviso. Né? Só improvisa quem sabe o script, né? Então é importante fazer tudo isso. Bom, vamos lá. Claro que a intenção, não é a seguinte. Vamos lá. Podia ter aparecido aqui alguém. Veja, essa é uma personagem famosa, não é, na história brasileira, né, que é a Leila Diniz. Né? E vejam que coisa, essa imagem escandalizou a sociedade, não é, carioca lá, não me lembro agora, na década de 70, 80, não sei, eu acho. Né? Escandalizou, por quê? Porque ainda se o chamar roupa de banho, roupa de praia, né, com duas peças, né, ou seja, biquíni, né, ainda era uma coisa assim muito ousada, né? E mais do que isso, né, uma mulher grávida, não é, expondo, né, a sua barriga, não é, a sua gestação assim em público, né? É uma coisa que recentemente, né, a gente viu sobre a amamentação também em público, né? Gerou alguma gerou casos, não é, de controvérsias assim, né, e tudo mais. Veja, claro que aqui eu não vou, a gente não está se propondo, né, fazer uma aula, né, sistemática, não é? Mas eu quero com isso aqui mostrar o seguinte, né? Veja que interessante, né? Uma imagem no século XXI, né, que eu estou mostrando aqui, e até então, claro, não foi todo mundo que falou, né? Mas ninguém ficou horrorizado, né? Ninguém disse, olha, essa imagem me causa repulsa, né? Essa imagem me causa um certo desconforto, um incômodo, não é? E tal, e tal, e tal. Não, isso dá pelo contrário, né? Falou-se de bênção, né? Falou-se de o futuro, né? A vida, né? Houve até uma interdisciplinaridade aí, né? A vida veio da água, olha, né? A gente sabe que no Prof. Filo, né, é um lugar maravilhoso, né? Porque vem a galera de história, vem a galera de química, a galera de letras, né? Pedagogia, ou seja, professores e professoras de outras áreas que estão ministrando filosofia, não é? E que agora decidiram se tornarem mestres, né? E mestras em filosofia, porque é importante a formação, é fundamental, né? A formação filosófica. Né? Bom, então era isso, esse início, né? Era para constatar. Claro que eu já esperava alguma coisa assim também, né? Mas vejam que interessante, né? Veja, não houve aí uma controvérsia. Vejam só, viu? Eu vou passar agora para essa parte aqui, deixa eu ver aqui. Olha, vejam esse texto, né? Não é meu, tá com aspas aí, daqui a pouco eu digo a fonte, né? Então, ó, diante de pessoas, coisas e situações, estamos constantemente fazendo avaliações. Esta caneta é ruim, esta moça é atraente, acho que João agiu mal não ajudando você. Essas afirmações referem-se a juízos de realidade, quando partimos do fato de que a caneta e a moça existem. Juízos de valor, quando lhes atribuímos uma qualidade que mobiliza a nossa atração ou repulsa. Axiologia, do grego axios, valor. Os seres, sejam eles coisas inertes, seres vivos ou ideias, mobilizam nossa afetividade por atração ou repulsa. Portanto, algo possui valor quando não nos deixa indiferentes. Né? Se não ficamos indiferentes
a imagem, né, é possível, então, realizar aí algum juízo de valor sobre isso, né? E sobre a historinha da imagem, né, da atriz, né, Leila Diniz, né, tratemos aqui rapidamente disso, né? Moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social. De modo simplificado, o sujeito moral é aquele que age bem ou mal na medida em que acata ou transgride as regras morais admitidas em determinada época ou por um grupo de pessoas. E ética é a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Então, vejam, nesse sentido, é possível dizer, né, que Leila Diniz era um tanto imoral para a sua época, né? E, sendo imoral, se ela fazia, se o seu agir, né, era porque ela queria questionar os fundamentos da moral de sua época, então ela estava agindo de modo ético. Vejam que coisa. Às vezes, não é, para ser ético, você tem que ser imoral. Não é? Porque a moral de um determinado grupo, de uma determinada época, pode estar fazendo o quê? Pode estar sufocando a liberdade, né? Pode estar oferecendo violência, né? Pode estar proporcionando discriminação. Né? No caso aí, hoje em dia, né, a gente pensaria bastante na questão das mulheres, né, na condição feminina. Né? Então, vejam, tudo isso que eu estou aqui fazendo aqui com vocês, né? Isso vem aqui, ó, livro Filosofando, Introdução à Filosofia, de Maria Lúcia de Arruda Aranha e de Maria Helena Pires Martins. Eu não encontrei aí a imagem da Maria Helena Pires Martins. A Maria Helena Pires Martins é formada em artes plásticas, né? Ela é bacharel em artes plásticas. E a Maria Lúcia de Arruda Aranha é formada em filosofia, né? E a gente conhece esse livro, né? Mais por ela, né? Pela Maria Aranha, né? Maria Lúcia Aranha, mas são duas autoras. Né? Então veja que interessante, né? Quer dizer, esse trecho, né? Essa imagem e esse texto é um recorte do livro Filosofando, que é um livro indicado para a educação básica, é um livro indicado para o ensino. Quer dizer, o que acontece? O que a gente está fazendo aqui agora, claro, é só um ensaio, né? Só um rascunho, né? O que a gente fez aqui agora, ó, atende à competência específica 5 da BNCC, né? Quando pede que a gente, lá na escola, né, lá na sala de aula, nas aulas de ciências humanas e sociais aplicadas, né, a gente pode discutir isso mais tarde, né, que é a ideia da transdisciplinaridade, né, e não da filosofia especificamente, né? Mas quando a gente está lá dando aula de filosofia, então qual é a questão? Né? Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência, adotando princípios éticos democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os direitos humanos. Veja aí a habilidade EM13CHS 502, né? Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade e preconceito, e propor ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade, o respeito às diferenças e às escolhas individuais. Quer dizer, com uma imagem, não é? Com uma fonte, né, textual de um livro didático, né? Lembrando que nós temos o Programa Nacional de Livro Didático, né? Algo que é importante a gente valorizar. Também podemos discutir isso, se for o caso, né? Mais na frente. Mas com essa situação, né, a gente pode provocar um início, né, de uma reflexão filosófica. Quer dizer, só botar a imagem, pedir para os alunos e as alunas falarem sobre isso e a gente depois mostrar ali o livro didático, né, um trechinho, isso ainda não é uma reflexão filosófica, né? É um começo, uma provocação. Né? Mas veja o que aconteceu. Né? Eu coloquei aqui a gente, né, todos nós aqui, na mesma condição. Né? Olha, vamos ver como é que a gente reage, né, a essa imagem. Né? Bom, vejam bem, eu sempre gosto de quando estou conversando, não é, na formação docente, não é, lembrar dos documentos normativos, né? Eu acabei de falar aqui da BNCC, né? Veja,
o Prof. Filho e a filosofia na sala de aula, né? Veja, o título diz respeito a isso. Queria, com essa fala, né, valorizar as instituições, né? Valorizar o poder público, né? Valorizar a política pública, né? Que no caso, promove, não é, um mestrado profissional, por exemplo, né? E, no caso, as instituições que, muitas vezes, e tal, não sei se que é a predominância no Prof. Filho, né? Ela não exclui os professores da rede privada, mas, desde sempre, há um foco, né, para se pensar no professor da rede pública. Né? Então, onde quero chegar com isso? Veja, a nossa Constituição, né, diz no seu artigo 205 que a educação é direito de todos. Né? Quer dizer, a ideia de que a educação é um direito e não um serviço ou uma mercadoria, né? ela é muito forte essa reflexão. Né? Quando a gente está lá no nosso processo de avaliação, não é? Reprovar um aluno, não é? Ou seja, não garantir, não é, acessibilidade, não é? Veja, tudo isso a gente tem que estar com isso na cabeça, né? Claro, a gente não está aqui contando nenhuma novidade, né? Eu estou reforçando, né, e mostrando um pouquinho a minha perspectiva nessa fala que eu vou seguir, né? Então, veja, a educação, direito de todos, né, e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, né? Então, veja, o Estado, não é, tem a obrigação de garantir, não é, a educação, a família tem a obrigação de matricular, não é, lá o jovem, né, a criança, né, e a sociedade deve colaborar com isso. E isso é para quê? Né? Para desenvolver plenamente a pessoa, para preparar ela para o exercício da cidadania e para a qualificação para o trabalho. Né? Então, veja, escola para a vida, né? Ou então escola para o trabalho, né? Ou escola para a cidadania, essas coisas elas não podem estar dissociadas. Né? A perspectiva da educação é uma perspectiva de respeito a essas três dimensões. Né? Veja, também não é um momento aqui da gente discutir, né, se isso é viável, se não é, se o pleno desenvolvimento, né, qual o conceito de cidadania. Né? Claro que a gente aqui em filosofia, né, a gente pode pegar qualquer palavrinha dessa e fazer uma palestra de mais de 2 horas, né? Mas eu estou só querendo aqui mostrar que a gente deve se preocupar, né, com a legislação, com o fundamento jurídico, com as normativas, né, já que estamos dentro dessa institucionalidade. Né? A gente está falando realmente de filosofia, né, nas instituições. Né? E aqui eu passo para o Prof. Filo. Né? Vocês vão lembrar que no edital, né, que vocês fizeram para se inscrever, né, e participar do processo seletivo, né, tem assim, ó, incentiva-se que o projeto de pesquisa aproveite algum desafio e ou problema encontrado pelo candidato ou pela candidata, né, em sua prática docente como professor, professora de filosofia da educação básica. Né? Então, quer dizer, os 2 anos que vocês vão passar no Prof. Filo, né, o projeto de vocês, ele surge, né, incentiva-se, né, ele surge a partir de um desafio ou problema encontrado na prática docente. Né? Então, a gente está com uma característica. Tá vendo? Eu estou querendo sempre enfatizar isso. Tá vendo? Não é uma reflexão, vamos dizer assim, idiosincrática. Né? Não é uma reflexão assim, pessoal. Né? Eu quero pesquisar isso, né? Porque é o meu deleite pesquisar isso. Né? Claro que isso pode estar envolvido na sua pesquisa. Mas veja, de novo, tá vendo? A ideia é que essa pesquisa ela surja, né, a partir de um desafio e um problema encontrado na prática docente. Né? Aí, ó, esse desafio e o problema implicará em processos e ações educativo-filosóficas que articulem uma perspectiva filosófica, ó, e que se materializem em um conjunto de atividades didáticas ou produtos educacionais. Então, ó, primeira coisa agora, veja que interessante. O projeto, a pesquisa, tem que estar alinhado a uma perspectiva filosófica. Né? Professora, né? Qual é a sua tendência pedagógica? Né? É tradicional?
libertária, freiriana, não é? É o quê? Não é? E essa tendência pedagógica, ela tem uma fundamentação filosófica com a perspectiva filosófica, né? Então, isso tem que estar articulado. Aí, agora, claro, a gente lembra do nosso patrono, né, da educação brasileira, Paulo Freire, que sempre dizia, né, é preciso diminuir a distância, né, entre a prática e o discurso, né? Então, às vezes, a gente tem um discurso libertador, não é? Libertário, né? Mas a nossa prática é conservadora, né? Então, é interessante se preocupar com isso. E aqui, final, sempre em coerência conceitual com a perspectiva filosófica assumida teoricamente. Eu brinco, às vezes, em algumas formações, né, de que se você tem uma concepção filosófica socrática, né, de Sócrates, né, que valorizava o diálogo, né, a oralidade, né, que desconfiava da palavra escrita, né, e a gente sabe isso por causa de Platão, né? Então vamos lá. Se você tem essa perspectiva, veja como é interessante, né? Parece que não importa muito para você o que o aluno vai escrever, né? Importa mais o que ele vai falar, o que ele vai ser capaz de fazer, né, ali durante a aula, no diálogo, né? No choque ali da conversa, não é? Veja, se você não tem essa perspectiva, não, você quer que ele escreva, né? Agora eu quero chamar a atenção. Se nos documentos normativos da escola, né, do currículo, no caso aqui de Pernambuco, mas eu sei que tem gente que vem de outros estados, né, ou a BNCC, né, se lá está especificando, né, que é preciso desenvolver uma habilidade de escrita, né, veja o problema de um professor, de uma professora que tem uma concepção socrática, né, ele vai se ver forçado, né, a ter que solicitar atividades escritas para o seu aluno e para a sua aluna, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é isso, quer dizer, a gente tem que ter a coerência conceitual com a nossa perspectiva filosófica para observar a nossa prática. O nosso projeto de pesquisa tem que estar alinhado, articulado a isso, né? E isso vai gerar depois, né, como aqui está dizendo, uma materialização através de atividades, né, ou de produtos educacionais, né, para concluir, né, essa pesquisa, né? Bom, falando em coerência de perspectiva filosófica, eu quero dizer aqui a minha, né? Eu sempre esclareço logo quando vou falar, quando vou dar aula, quando vou conversar com as pessoas, qual é a minha perspectiva filosófica, né? Veja, eu diria que a minha perspectiva filosófica é de uma dialética, né? A minha perspectiva de educação, até de vida mesmo, é dialética, né? E é de dialética hegeliana. Quer dizer, eu não vou subscrever tudo que o filósofo Hegel disse em sua vida, né, no século XIX, né? Não é esse o caso. Mas, digamos que eu adotei como visão de mundo, não é, a perspectiva da dialética, né, hegeliana. E em educação, e especificamente em ensino de filosofia, né, o filósofo Hegel diz: ao aprender a conhecer o conteúdo da filosofia, não se aprende apenas o filosofar, mas também já se filosofa efetivamente, né? Essa é uma citação muito interessante do filósofo Hegel, e aí aqui os colegas, né, as colegas já devem ter se deparado com essa falsa polêmica, né, falsa dicotomia, né, que é melhor ensinar filosofia ou ensinar a filosofar, né? É melhor ensinar a pensar ou ensinar a história da filosofia, o que Kant disse, o que Aristóteles disse, não, o que Marx disse, né? Então, veja, não é para Hegel, por exemplo, não é assim, né? Para Hegel quando um aluno ou a gente está estudando o argumento da prova da existência de Deus em René Descartes, né? Quando a gente está aprendendo este conteúdo filosófico, somos nós que estamos filosofando, né? Quer dizer, pensar o pensado, né, não é nenhum problema para Hegel. Por sinal, até se começa pensando o pensado, porque aí você vai aprender a filosofar, né? Claro, como já disse, né? Eu não vou aqui apresentar 3, 4 versões diferentes. Eu estou falando só dessa, né? Então, assim, para Hegel não tem isso. Você não tem como aprender filosofia sem a história da filosofia, né? Então, é uma coisa interessante que tem os debates também sobre isso, né? Mas aqui era mais para apresentar a minha perspectiva, sendo coerente com o que eu estou falando aqui há alguns minutos, né? Bom, mas também para justificar, porque eu também, para justificar que a minha perspectiva filosófica, né, ela está legitimada na normativa, não é?
Veja que curioso, no currículo de Pernambuco, e aqui, mais uma vez eu digo, né, quero falar mais do currículo de Pernambuco, mas sei que tem professores de outros estados, né? Nós temos lá no primeiro, que em Pernambuco, filosofia, depois da reforma, né, Pernambuco insistiu que filosofia continuaria sendo uma disciplina, né, mas no caso aqui no primeiro ano somente, né? A gente tinha no primeiro, no segundo e no terceiro, aí depois da reforma ficou apenas no primeiro, né? Nós temos em Pernambuco 12 habilidades específicas de filosofia, né? Que são extraídas das habilidades, daquelas 32 habilidades lá da BNCC, né, para a área de Ciências Humanas e Ciências Aplicadas, mas aí Pernambuco extraiu, daquelas 32, extraiu 12, né, e dividiu em bimestres, né, então a gente tem aí 3 habilidades para cada bimestre, e aí no terceiro bimestre, vejam que curioso, né, nos objetos de conhecimento, que são os conteúdos, né, aí a gente tem cidadania, democracia e liberdade, Estado, sistemas de governo e finalidades da vida política. Filosofia moderna, 2 pontos. Locke, Rousseau e Hegel. Né? O que quero dizer com isso? Né? É que os professores da rede estadual de Pernambuco, né, têm que ensinar Hegel. É uma obrigação ensinar Hegel. Não pode não ensinar Hegel, tem que ensinar, porque é um conteúdo, né, que está explícito aí, além de outros filósofos. Agora, isso não significa que a gente não deva, né, ensinar filósofos não foram citados. Né? E aí tem toda uma perspectiva decolonial, né? Toda uma perspectiva de combate, né, à invisibilidade das mulheres na filosofia. Então, é claro que Lélia Gonzalez, uma filósofa brasileira, né, quer dizer, tudo isso deve ser colocado. Né? Estou só chamando a atenção para isso, para a filosofia na sala de aula. Né? Então, veja, lá na sala de aula a gente tem que cumprir, né, as normativas e o currículo. Né? E lá tem esse objeto de conhecimento. Né? Então, estou aqui, mais uma vez, né, colocando essas questões. Mas para não ficar uma ideia de que o Hegel era um cara assim, somente da legalidade, né, como se diz, né? Vejam que um discurso que ele pronunciou para o ensino médio da época. Né? Veja, o que se realiza na escola, a formação dos indivíduos, é a capacidade dos mesmos, né, dos jovens, né, para pertencer à vida pública. Lembra da Constituição, né? O exercício da cidadania, né? Então, a ciência, a ciência, as aptidões que são adquiridas, ou seja, os conteúdos e as habilidades, né, só atingem a sua finalidade essencial na sua aplicação fora da escola. Então, quer dizer, é pensando na vida em sociedade, é pensando no comum, né, e não ali na tarefinha da escola pela tarefinha mesmo, não é? A perspectiva é que essa formação faça com que as pessoas, os jovens, né, estejam na vida pública com uma consciência cidadã, com a ideia de pessoa, né, em seu pleno desenvolvimento e, claro, com formação para o trabalho. Bom, voltando aqui ao Prof. Filo, né? No regimento geral, eu não sei se em algum momento aqui do dia de hoje, né, vai ter um tirar-dúvidas, né? Vão apresentar algumas, não sei se isso já foi falado também, mas no regimento do Prof. Filo, a gente tem o quê? No artigo 4º, né? O Prof. Filo tem como área de concentração o ensino de filosofia. Né? Claro, também tem toda uma discussão, viu, que a gente poderia fazer, não é? De uma ênfase no ensinar e não no aprender, não é? Bom, do ponto de vista do Hegel, da dialética hegeliana, é isso mesmo, viu? A centralidade está no ensino mesmo. Né? Claro que o ensino é uma relação, processual, é a relação com a aprendizagem. Mas o professor, a professora, ela tem uma figura central nisso. Né? Mas, enfim, podemos depois falar de Hegel nesse ponto. Mas vamos lá. O Prof. Filo tem como área de concentração o ensino de filosofia, que se desdobra em 2 linhas de pesquisa. Veja, aqui está escrito filosofia e ensino, que é uma linha, e prática de ensino de filosofia, que é outra. Já foi atualizado, viu? Não é mais, o nome não é mais filosofia e ensino. Né? Continua prática de ensino de filosofia, uma linha,
E a outra linha, ela tem agora outro nome que eu vou mostrar no slide seguinte. Né? Mas essas linhas, né, elas se vinculam aos projetos de pesquisa que serão desenvolvidos no âmbito do programa. Então, nós, professores, professoras, né, a gente tem os nossos projetos vinculados a essas linhas. E aí vocês também estarão, vocês, mestrandos que estão chegando, né, também estarão vinculados a essas linhas. Né? A finalidade do Profifilo é a melhoria da qualidade da docência em filosofia na educação básica. Ou seja, a gente não pode perder de perspectiva que o diploma que vocês vão receber é o diploma de mestres e mestras em filosofia. Não é em educação, não é em pedagogia, é em filosofia. Agora, o mestrado é profissional. Então visa não apenas uma reflexão teórica, vamos colocar assim, né, para simplificar, né? Mas o foco, né, é a docência em filosofia, né? Oferecendo aos profissionais admitidos como seus discentes, né, olha aí, uma formação filosófica. Então, tem muita gente que vem para o Profifilo não tem formação filosófica, está dando aula de filosofia, mas não tem formação filosófica. Então, em vez de passar 4 anos lá, né, para fazer a graduação de novo, entendemos, né, o Estado brasileiro, né, a legislação entende que é possível fazer isso no Profifilo, né, essa formação filosófica com o foco na profissionalidade, né, voltada para o exercício da docência, da filosofia, em especial na educação básica, que é outra discussão que a gente tem várias vezes. A gente está focado aqui no ensino médio, não é? Mas claro que a educação básica ela também está falando aí do ensino fundamental, né? Está falando da infância, né? Que são áreas que têm crescido, né? Em produção, em trabalhos, né? Em pesquisa, é importante. Pronto, aqui estão a nova linha, né? As linhas de projeto, as linhas de projetos de pesquisa, né? Então a gente tem, como eu tinha dito, práticas de ensino de filosofia continua, né? Temos aí cinco projetos vinculados a essa linha de pesquisa, e nós temos 3 projetos vinculados àquela primeira linha de pesquisa que era chamada Filosofia e Ensino, né? E que agora está sendo chamada de Fundamentos do Ensino, Currículo e Políticas Educacionais, né? Eu, particularmente, estou vinculado a essa primeira linha de pesquisa e a esse primeiro projeto, né, que é História da Filosofia, Visões e Revisões. Né? Gostaria de dizer também que seria interessante vocês frequentarem lá a página, né, do Profifilo geral, né, lá a coordenação geral lá da Federal do Paraná, né, e consultarem lá as dissertações defendidas, né? Eu não sei se já foi atualizado esse número, né? No dia que eu dei esse print aí, já tinha lá 309 dissertações, né? Então, é bom ir lá, dar uma olhada, né? Ver como é que é esse produto. Às vezes a gente tem material didático, às vezes a gente tem eventos, né? Ou seja, a intervenção, né? Que é um dado, que é uma exigência, né? E é o que talvez difira, faça a diferença, né? Entre o acadêmico e o profissional, né? Quer dizer, a intervenção ela pode ser uma aula, simplesmente, ela pode ser um evento, ela pode ser um material didático, né? Enfim, como a gente viu ali no edital, né? E no regimento, né? Quer dizer, são atividades didático-pedagógicas, né? Em filosofia ou produtos. Bom, chegando então aqui ao final, né? Eu estou vendo aqui meu tempo também, que eu acho que eu tinha acho que uns 50 minutos, né? Para falar alguma coisa. Tem uma disciplina, não é? Que é uma disciplina eletiva, não é? No Profifilo, que é a disciplina Filosofia na Sala de Aula. Né? Foi porque eu já fui professor de umas 3 vezes e me inspirei, né, para fazer essa fala aqui com vocês. Né? Então, veja o que diz a ementa dessa disciplina, né? Filosofia na sala de aula, né? Que até tem essa questão de filosofia em sala de aula, né? Mas filosofia eu prefiro na filosofia na sala de aula mesmo, acho melhor, mas enfim, filosofia em sala de aula. O objeto da disciplina são as atividades de filosofia na educação básica. Tal objeto é abordado aí, ó, de um lado, por meio da apresentação, contraposição e debate dos procedimentos e estratégias metodológicas utilizados em sala de aula pelos professores cursistas. Então, nessa disciplina, né,
em um determinado momento, né, de um lado, né, a gente tem o quê? Né? A gente tem vocês, mestrandos e mestrandas, né, apresentando, discutindo, não é? Debatendo as estratégias metodológicas que vocês utilizam. Né? A gente tem, né, no Brasil, né, o professor Silvio Galo, que criou um método. Não é? Veja, tem toda uma discussão sobre isso, viu? Não existe método para filosofia, né? Não existe método para ensinar, isso é impossível. Ou então, sendo possível, não é recomendável, né? Porque isso pode ser entendido como apenas uma instrumentalização, né? Tem toda uma discussão sobre isso, viu? Mas não é o caso, a gente pode depois, se puder, a gente fica até 3 horas da tarde discutindo isso. Então, veja, a gente tem o professor Silvio Galo que inventou, né, criou um método, né? Baseado em Deleuze, inspirado também em Nietzsche, né? Tem um método, né? Então, vejam, é preciso pensar isso, né? Claro que há quem tem uma perspectiva filosófica, a filosofia é uma forma de vida, né? Há quem pense que a filosofia dentro das instituições, né? Ela fica servindo né? A outros deuses, né? É assim, né? Ela não pode servir à igreja, não pode servir ao Estado, ela não pode servir a ninguém, né? A filosofia tem que ser absolutamente independente, né? Tem que ser absolutamente livre, né? Das instituições, ou seja, uma perspectiva liberal da filosofia. Mas veja, eu quero dizer só o seguinte, que claro, Aristóteles colocou isso para a gente, né? A filosofia ela é um fim em si mesma, né? Ela não pode ser meio para outra coisa. Claro, concordamos com isso, o professor Silvio Galo também concorda com isso. Mas ele chama a atenção, ele diz o seguinte, olha, ele não vai dizer com essas palavras, né? Mas a gente tem que fazer alguma concessão à filosofia, à institucionalidade da filosofia. Porque, veja, cara, eu fico lembrando da época que no Fantástico, né, teve lá um quadro com a professora Viviane Mosé, né, chamado Ser ou Não Ser. Né? Então, imagine o que é no horário nobre da TV brasileira, TV aberta brasileira, não é? No domingão, né? Você vê lá discussões, né, que não dizem respeito apenas ao paredão, não é, da última semana, né? Se Davi vai ser o campeão, não é? Não diz, imagina o que é, né, no domingão a gente discutindo, não é? Vendo lá no bloco lá as questões filosóficas. Veja, depois que a filosofia se tornou obrigatória, não é, na escola, isso foi em 2008, não é? Era uma disciplina, né, obrigatória em 2008, né? E depois também com o Programa Nacional do Livro Didático, né? Você imagina o que é milhões de livros nas mãos de milhões de jovens. Um livro bonito, um livro que passou por avaliação de filósofos e filósofas, não foi o que às vezes é uma crítica a isso, né? Isso aí é um técnico de gabinete sentado lá que não sabe o que é o chão da escola, né? Veja, não, foram livros julgados, né, pelos pares, por nós, professores, filósofos e filósofos. Então, imagine o que é milhões de livros nas mãos de milhões de jovens. Aí o que eles faziam? Eles levavam para casa, né? Aí em casa, talvez de algum modo, isso é conversado com a família. Talvez de algum modo isso é conversado com os colegas. Aí vem as redes sociais, né? Aí ele posta um meme, aí ele faz um videozinho, e aqui alguém deve conhecer lá no Instagram, né? O perfil Filomoderna, né? Que faz lá umas piadas com filosofia. Quer dizer, é maravilhoso isso, no sentido de que a filosofia deixa de ser algo, vamos dizer assim, elitizado, né, no mau sentido, né, algo assim apenas para poucos, não é? E se torna algo de todo mundo. Claro, é um risco isso, claro que é também, não é? Como o risco de qualquer coisa que tome conta das massas, né? E eu falei massas, tentando lembrar de Marx, né? Ele diz assim, né, que quando uma ideia toma conta das massas, né, ela ganha força material, né? O livro didático e esse trabalho na sala de aula. Claro que
a gente pode pensar na escola, né? Também, na sala de aula, claro, uma atividade, uma excursão, né? Uma atividade de campo, o pátio da escola. Não estou dizendo para a gente ficar realmente pensando em 4 paredes, né? Não estou dizendo isso. Então, essa ideia da filosofia, que às vezes se diz muito isso, né? Como é? E existe até um livro, né? Brasileiro, escrito pelo Roberto Gomes, né? Crítica da Razão do Tupiniquim, né? Onde ele termina o livro mais ou menos dizendo isso, que a filosofia, como o samba, né? Não se aprende na escola, né? Claro, pedindo licença ao professor que não está aqui para debater comigo isso, né? Mas eu acho isso muito preocupante, né? Essa ideia de que a escola, né, é como se fosse o oposto da vida, né? Então, parece que a gente tem que ser um profissional, um professor, uma professora competente, né, tal, o suficiente para que essa distância não aconteça, né? Porque a escola ela é a ressonância da sociedade, né? A escola ela tanto tem que acompanhar a sociedade, mas também tem que ser o crítico da sociedade também, né? Se a sociedade está muito veloz, é importante na escola a gente ser um pouco lento, para poder as pessoas entenderem melhor os processos de velocidade, né? Se a sociedade está muito lenta, né, talvez a escola seja um lugar para ser mais veloz, ser mais ativa, né, para fazer essa crítica. Então, é uma ressonância que precisa ser colocada. Mas, enfim, estou estourando aqui o tempo. Então, e de outro lado, né, pronto. De outro lado, estudos teóricos que configurem práticas inovadoras, de modo a conduzir a compreensão crítica e aprofundamento do tema, né? Veja, vamos lá. O que é agora o assunto, né? Vários assuntos, né? O que é o assunto do momento? Chat GPT, né? Os alunos estão no chat. Veja, a gente só pode discutir o chat GPT, não é que a gente só pode, mas é interessante a gente discutir o chat GPT dentro de uma disciplina do próprio com especialistas. Eu não sou especialista em filosofia da tecnologia, entendeu? Então, assim, começou o processo filosófico, né? Então, veja, eu não posso nessa disciplina, eu, professor Suzano, né? Vamos lá, vamos discutir aqui o chat GPT, a gente pode conversar, mas fazer uma abordagem séria, responsável, né? Tal, eu não consigo fazer. Então, eu aviso aos alunos, às alunas, né? Os mestrandos, as mestrandas, né? Os professores, colegas, né? Que claro que a gente pode conversar ali ou até fazer alguma tarefa referente ao chat GPT que vai ser inovador, beleza. Mas com esse cuidado, não é? A gente também não reproduzir na nossa formação, na nossa pós-graduação, né? Algo que às vezes, né, acontece lá na educação básica, né, que os alunos e as alunas percebem logo, né, que é o professor e a professora sem a formação, não é? Entre aspas, enrolar, né? Vamos ficar enrolando aqui, né? É melhor você abrir logo o jogo, ser sincero, né? Estou começando, né, e tal, não tenho ainda... Porque isso mostra a seriedade e a responsabilidade de um tema nesse sentido aqui, ó, estudos teóricos, né? Para conduzir a compreensão crítica e aprofundamento do tema. Então, veja, uma disciplina dessa é uma eletiva, viu? Caramba, já tem muita coisa para fazer, né, nessa disciplina, mas depois vocês vão conversar mais aí com o professor Gabriel Cafuri e os outros colegas. Bom, chegando aqui já à última parte, aqui é só mais uns 2 slides só. Esse artigo aqui, ó, a intervenção como prática constitutiva do Profifilo, escrito por Eduardo Barra e Marcelo Barreira. Eduardo Barra é o nosso coordenador geral do Profifilo, né? Nós temos o coordenador dos núcleos, né? O professor Gabriel Cafuri aqui, coordenador do núcleo. Aqui nós temos, aqui em Recife, no Departamento de Filosofia da UFPE, o professor Anastácio Borges, né? Júnior, que é o coordenador, né? E nós temos o Eduardo Barra, que é o coordenador geral, né? Então, nesse texto, ele disse o seguinte, né? Quando a gente chega lá, quando vocês, mestrandos e mestrandas, né, terminarem lá e fizerem a dissertação de vocês, né? Bom, vemos assim que o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, né, se torna uma ferramenta que servirá como uma mediação para um novo olhar sobre a situação desafio, aquela que gerou o projeto, né? Que, no momento da elaboração do projeto, deu origem a um amplo processo de intervenção. Nesse artigo que ele escreveu, né,
ele reforça muito isso, né? A ideia da intervenção como um processo, né? Então, vocês vão ter um ano, não é, de disciplinas obrigatórias eletivas, né? E depois mais um ano de escrita e de intervenção, né? Aí tem a banca de qualificação, né? Então, veja, o produto, né? O professor Eduardo Barra enfatiza isso, né? Que o produto em si, né? Ele é estático, né? Que o produto que o produto pode ser o quê? Uma proposta de uma nova legislação, né? Um jogo, né? Pode ser uma aula, um evento, né? O produto que vai ser criado, né? Ele está assim, ó, o produto torna-se um construto didático-pedagógico específico, do qual não se pode desvencilhar um processo de intervenção como meio e possibilidade de ressignificação do exercício do filosofar no chão da escola, na sala de aula. Claro que a atividade filosófica, a investigação filosófica, ela mexe tanto com a gente, não é? Uma tia minha, quando eu disse que ia fazer filosofia, né? A minha tia disse assim: meu filho, agora você tem a obrigação de ser feliz, viu? Você vai ser filósofo, né? Aí logo no segundo período de filosofia, eu já disse: rapaz, parece que é o contrário, né? A gente vai se angustiar cada vez mais aqui nesse curso, né? Então, veja, claro que a filosofia, ela mexe demais, né, com a nossa vida, não é? Com todo mundo ao nosso redor, né? Ela promove isso, essa ressignificação, né? Merleau-Ponty fala muito Merleau-Ponty diz que a filosofia é um reaprender a ver o mundo, né? O mundo está aí, né? Mas a gente, né, reaprende a ver o mundo, né? Mas veja, a gente está falando no Prof. Filo aqui, ó, de uma ressignificação do exercício do filosofar no chão da escola e na sala de aula, né? De novo, ó, claro que, voltando para Hegel, né? Quer dizer, a finalidade essencial da formação dos indivíduos na escola é a sua aplicação, né, dessa formação fora da escola. Fora da escola. Claro que estamos nos referindo ao mundo público, né? Mas temos que nos concentrar nessa institucionalidade. Pelo menos é o que eu vim aqui propor e conversar com vocês. Bom, um exercício filosofar no chão da escola, na sala de aula, da articulação do saber filosófico com o mundo e com a realidade de cada professor de filosofia, né? Veja, aqui todo mundo já sabe disso, né? A gente tem muitos contextos, né? Muitos tipos de escola, né? Muitos tipos de estrutura física, de estrutura de condições materiais, não é, de trabalho. Eu tenho 20 turmas, não é? Enfim, a gente sabe que é isso. Então, o que se espera é essa ressignificação para cada professor e professora lá, né? Que é para, no final, também atender aquela situação, desafio colocada lá no projeto, né? E que, no fim, reconhece o sentido de seu produto, né, diante do contexto de sua prática docente. Então, no final, é isso, né? A ideia de que o Prof. Filo e a filosofia na sala de aula, né, do ponto de vista do mestrado profissional, né, o Prof. Filo e a filosofia na sala de aula, né, ou seja, tenha como um grande resultado, né, essa experiência para todos nós, né, que é uma ressignificação, é um sentido maior, né, de hegelianamente aqui do todo, né, da nossa prática docente ali na sala de aula, né, na escola. Bom, com saudades do IF Sertão Pernambucano, né, vendo lá o videozinho de apresentação do IF Sertão, tem uma hora que no videozinho diz lá, né, que no IF Sertão, né, é feito mesmo, é de gente feliz, né? Então, me parece bom colocar aqui essa imagem dos alunos e das alunas aí do IF Sertão dessa maneira assim. Certo, senhoras e senhores, é isso, professor Gabriel. Não sei se passei do tempo, estou olhando aqui meus 50 minutos aqui. E, se for o caso, estamos aqui para conversar mais um bocadinho. Muito grato, Suzano. Foi muito bom, muito elucidativa a sua apresentação, principalmente pelo fato de ter esclarecido essa questão das linhas de pesquisa, né? E depois os projetos de pesquisa também. Tudo isso eu acho que era algo que eu ainda ia fazer com eles, então você já adiantou meu trabalho, né? Mas, entre todas as coisas que você falou também, desde Hegel até aqui, também falando da estrutura do Prof. Filo, do coordenador geral,
tudo isso acho que foi bem interessante para eles terem um panorama geral do que é o programa, né, assim, em termos assim mais macro, né, e para depois ter esse aprofundamento mais micro, né. Bom, então a gente tem agora esse momento também uma rodada de perguntas, comentários, quem quiser falar alguma coisa, tá livre aí a fala, né, tá franqueada a fala. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica a fazer a fala do Suzano? Fique à vontade. Você quer falar, Sebastião? Bora. Pronto, Sebastião vai falar. Vamos lá. Mestre Suzano. Sabe quem está falando? Sebastião. Estou sabendo, professor, estou sabendo. Suzano, a gente sabe que você é um hegeliano assim, de carteirinha, né? E assim, para frisar essa legalidade aí do Hegel, você fez essa abordagem bem nesse sentido, né? Partindo da legislação, essa abordagem dialética entre o ensino de filosofia, a legislação, né? A história da filosofia e o próprio processo de filosofar. Aí, assim, minha pergunta é mais um pouco sair dessa linha, né? Eu acho que talvez, assim, indo mais por, sei lá, uma filosofia do risco, né? Quando a gente está na sala de aula, às vezes a gente... Bom, o aluno já chega às vezes chega com uma visão preconcebida da filosofia, acha isso uma coisa chata, engessada. Tive alguns até legisladores que já disseram que é coisa malfada, né? E é difícil para a gente, quando está dando aula de filosofia, quebrar um pouco isso, né? Então, a abordagem histórica, você precisa muito de jogo de cintura para lidar com ela e despertar o interesse do aluno, né? E a tentação maior é essa, de você passar para o que está acontecendo ali, o que é, você puxar bom, isso às vezes cai na superficialidade. Então, dentro da tua experiência, né? A coisa da história da filosofia filosófica, como é que a gente lida com isso? A gente trouxe um bom exemplo que você trazendo a imagem da Leila de Nietzsche, né? Mas eu queria que você fosse mais fundo aí nessa coisa do... E aí, quando a gente tem que sair dessa linha? Qual o momento que a gente sentiu o clima da turma e que a gente tem que ali tocar as margens daquele que inventa Nietzsche, né? E puxar outra coisa? Né? Como é que é a tua percepção sobre isso? Indo mais para o risco e indo pelas tabelas da linha. Muito bom, professor Sebastião. Maravilha. Aí eu falo agora, Gabriel? Pode ficar à vontade. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Não, Sebastião, maravilha. Veja só, eu mencionei, né? A gente tem Paulo Freire, né? Que tem uma concepção, que criou, né? Uma concepção pedagógica, né? É um filósofo da educação, né? A gente tem Silvio Galo, né? Que criou um método, né? De ensino de filosofia. Então, onde eu quero chegar? Claro, rapidamente aqui. O método do Silvio Galo tem 4 passos, não é isso? Sensibilização, problematização, investigação e conceituação. Né? Então, ele sugere, ele insiste muito isso no livro dele, né? Que não é uma receita de bolo, que as pessoas podem, se quiser, trocar os passos e acrescentar um, tirar outro, fica à vontade. Né? Ele está ali, ele chama de ensaio, né? Isso aqui é um ensaio de aulas de filosofia, né? E aí você pode seguir esse roteirozinho aqui, né? Então, veja, o que é sensibilização? Né? Sensibilização é, de fato, começar uma conversa, uma aula, né? Um tópico, um tema, né? Afetando tua turma. Né? Para você afetar a sua turma, você mencionou alguma coisa assim, você tem que conhecer um pouquinho sua turma, né? Então, de que turma estamos falando? Né? Então, dependendo aí de que turma for. Né? Ele até diz assim, tem uma hora que ele diz assim, veja, você pode colocar músicas de funk para um grupo de jovens que não conhece ou não está ligado a esse tipo de música. E você pode colocar música erudita para tocar também para uma turma que não está acostumada a ouvir música erudita. Ou seja, você tem que afetar de algum modo. Eu não sou da música, eu não entendo, eu vou dar o exemplo, mas eu não entendo. Viu? Você bota a música dodecafônica, né? Que aí você escuta a música dodecafônica e acha aquilo muito estranho, de um modo geral, para os ouvidos
né, do senso comum. Né? Então, onde quero chegar com essa... Então, você tem que afetar de algum modo. Por exemplo, essa imagem aí da Lília Diniz, né? Eu, quando dou essas aulas, né, dava essas aulas, né? Logo em seguida eu mostrava uma outra imagem, né, para fazer uma contraposição, né, e perguntar, né, por que nessa vocês ficaram horrorizados e na outra ninguém falou nada? Aí eu dizia, né, é que a primeira, as pessoas ficaram horrorizadas há 50 anos, né, e agora não mais. Então eu mostrava que a moralidade mudava, né, e que esse juízo de valor mudava. Então, onde eu quero chegar só é isso. Então é isso, sensibilização, né, pronto. Aí, a partir daí vem a problematização. Aí, depois que todo mundo falou, todo mundo foi afetado, ou seja, parece que você conseguiu atrair a atenção, né, da sua turma, seja como for, aí, como eu digo, né, pode ser dentro da sala de aula, você pode levar para o pátio, eu não sei como é que é, cada escola, cada professor vai ter a sua realidade. Mas a gente tem que ser criativo nisso. É o nosso papel também perder tempo, né, nessa elaboração da situação didática, né? É nosso trabalho, né? Então, pronto. Aí a problematização, aí começa uma questão mais sistemática, onde o professor tem um papel mais importante, né, que é conduzindo ali aquelas falas para os conceitos, né? Aí vem o momento do galo, que é o momento da história, que ele pede a benção, vamos dizer assim, a história da filosofia, que é a investigação, né? O momento da investigação não é ir no Google ou ir no Instagram buscar, não, é a investigação na história da filosofia. Aí, de novo, se o professor tem uma perspectiva mais racionalista, né, ele pode determinar isso. Olha, investigue aí, aí, claro, pode ser no Google, pode ser na biblioteca da escola, pode ser, mas tem que ser a história da filosofia, né? Investigue aí sobre a vida de Descartes, os livros de Descartes, os textos de Descartes, pegue o livro didático, não é? E veja lá no capítulo tal sobre Descartes, né? Então, é que o aluno tem que conhecer os conceitos, né, que vão responder àquele problema, né, e que já foram colocados na história da filosofia. E se a gente parasse aí, vamos dizer assim, né, a gente estaria sendo talvez mais hegeliano, né? Mas aí o Silvio Galo, que não é hegeliano, longe disso, né, deleuziano, nietzscheano, enfim, anarquista, né, então, ele vai dizer, aí vai colocar o último momento, que é o momento da conceituação, porque, segundo Silvio Galo, que se baseia em Nietzsche e Deleuze, ele diz que quando um conceito se desloca do seu contexto histórico e é usado em outro momento histórico, ele já é um novo conceito. E aí o Silvio Galo vai dizer que quando você pede, então, para o aluno, após ter sido afetado, após, junto com todo mundo, ter problematizado aquele tema, de ter ido conhecer na história da filosofia pelo menos um filósofo da tradição, um filósofo ou uma filósofa da tradição, e que apresentou um conceito para responder aquele problema, aí vem um momento dele, enquanto aluno e aluna, produzir o seu conceito. Aí o Silvio Galo vai dizer, não há uma exigência que o aluno do ensino médio tenha a originalidade, a genialidade de criar um novo conceito que vai mudar a história da filosofia, não é isso. Aí ele vai dizer, porque se ele pegar o conceito de imperativo categórico de Kant, né, e utilizar para fazer e remodelar esse conceito para resolver uma questão pessoal dele, né, para Silvio Galo, isso já é um novo conceito, e aí parece que atendeu a essa questão de se preocupar com a contextualização, se preocupar com a realidade do aluno, com o tipo de fala e discurso que é o discurso dele, e tal. Aí sai dessa perspectiva, vamos dizer, formalista e tradicionalista, para não dizer tradicional, né? Porque tradicional, a gente, como diria Hobsbawm, né? Eric Hobsbawm, as tradições são escolhidas, elas não são necessariamente só seguidas, né? A gente pode escolher que tradição seguir, né? Enfim, então quero dizer isso, que é a ideia de que ensinar a história da filosofia não é fazer o aluno aprender, como diria Nietzsche na crítica, né, 50 sistemas filosóficos e suas refutações. E eu estou me esforçando para citar autores que não são hegelianos, né, que são o contrário de Hegel, para não... Né, já estou citando já para me defender aqui. Né? Então, veja, história da filosofia não é isso. Né? Vamos lá. Veja, eu nunca comecei meu curso de filosofia no ensino médio pelos pré-socráticos.
Jamais comecei por eles. Eu não vou começar par, menos. Veja, eu vou bater em alguém aqui, eu estou batendo em alguém aqui, né? Porque eu estou falando das práticas de colegas e as minhas, né? Veja, eu não vou começar com par, menos, Heráclito, não sei o quê, tá? Aí depois Idade Média. Veja, realmente, parece que se for assim, fica um pouco cansativo nesse sentido, e às vezes pode perder o sentido, né? De sempre ficar essa ideia, o que é que não sei quem disse, o que é que não sei quem disse, e nunca o que é que eu quero dizer, né? O aluno, a aluna, né? Então, é preciso ensinar a história da filosofia, mas talvez nessa perspectiva do Silvio Gás seja interessante, que é o quê? O aluno pesquisa lá 1, 2, 3 filósofos da tradição, não é? Entende o que eles pensam, quais são os conceitos que eles... Porque aí, vamos só terminando aqui minha fala. Para Silvio Galo, né, a filosofia, o ensino de filosofia é como uma caixa de ferramentas. Eu não tenho essa perspectiva, viu? A perspectiva hegeliana não é essa. Eu estou só dando a resposta para você pela via de Silvio Galo. Né? Ensinar a filosofia é uma caixa de ferramentas. Os conceitos são as ferramentas. O conceito é o alicate, o martelo, né, a chave de fenda, que aí você vai pegar, o aluno vai pegar ali 3 conceitos e vai ver se resolve o problema dele. Um problema o problema dele, mas que foi... E aí, esse aqui é o ponto que eu estou insistindo na institucionalidade, né? É um problema dele, mas que ele pensou esse problema dele porque nós, professores e professoras, forçamos a barra na aula, não é? Para que isso acontecesse, atendendo a uma normativa. Veja, a BNCC diz que é para analisar situações concretas, no que diz respeito à ética, para combater violência e propor soluções a partir dos direitos humanos. Se alguém quer fazer isso de bom coração, é ótimo, não é? Mas veja, agora a gente está dizendo que é lei, isso tem que ser feito. A BNCC fala de combate à discriminação, de sociedade democrática, de justiça social, né? Fala de povos originários, de povos quilombolas, fala de violência contra as mulheres. O currículo de Pernambuco, atualmente, né, é de uma, como é que se diz, de um progressismo, né, fortíssimo, né? Tem lá uma trilha, né, que é gênero e participação social, onde as habilidades e os objetos de conhecimento a serem discutidos com a turma é a de superação do patriarcado. Vê para isso, né? Então, o que eu quero dizer é que vivemos um momento onde muitas pautas sociais, e eu não vou discutir se elas são... quer dizer, posso discutir se tiver tempo e vocês quiserem. Né? Não vou discutir se são certas, erradas, se é de direita, de esquerda. Muitas pautas sociais foram absorvidas pela legislação na reforma, né? E no na BNCC e no Colégio de Pernambuco. Né? Estão lá. Então, nesse sentido, foi um avanço, porque agora está na lei. Quer dizer, o que antes, e aqui também não quero causar desconforto, vamos lá, o que aquele movimento Escola Sem Partido, né, queria fazer, que era impedir, vamos dizer assim, que eu também não quero começar uma discussão, mas eu queria impedir certas falas dentro da sala de aula, não é? E denunciar, não é, como sendo doutrinação, não é? Veja, isso agora está na lei. Quer dizer, o professor agora pode falar de gênero, pelo menos em Pernambuco, né? Ele pode falar de gênero, né? Porque o documento assim o manda fazer. Né? Agora, de novo, a gente sempre pôde fazer isso, vamos dizer assim, né? Porque na legislação não tinha dizendo que era proibido. Quer dizer, meu problema com a legislação, meu cuidado com a legislação é esse, quer dizer, você tinha um regime, todo mundo sempre recorre ao nazismo, né? No regime nazista você tinha leis, né? Você tinha Constituição, leis, né? Tudo. Então era proibido ao judeu frequentar a biblioteca pública nas terças e nas sextas-feiras. Temos que obedecer a lei? Temos que obedecer. Aí vamos lá. Lembra que eu falei que para você ser... Eu não, né? Lá no livro do Filosofando, a Maria Aranha comenta, né? Às vezes, para ser ético, você tem que ser imoral. Né? E aí agora eu posso puxar a discussão. Às vezes, para alcançar a justiça, a gente tem que fazer uma desobediência civil. Né? Tá aí Martin Luther King, Gandhi, muitas pessoas que optam pelo caminho da desobediência civil para chegar na justiça. Né? Então, é isso que eu estou tentando colocar do ponto de vista de ensinar filosofia numa via das instituições, que é o que estamos fazendo, porque a gente pode se encontrar aqui na Praça do Derby, né? Pode se encontrar aqui todo domingo para ler filosofia. A gente pode,
no bairro da gente, pode fazer isso. Agora, se a gente está dentro das instituições, né, dentro de escolas, dentro do que a gente chama de educação formal, né, isso que a gente estuda, né, educação formal, que é a educação informal e a não formal, ela está ocorrendo. O Big Brother também está formando, não é? Os filmes, né, estão formando, a igreja, o quartel, né, estão formando as pessoas, né? Agora, o conteúdo dessa formação, né, que tipo de indivíduo está sendo cultivado, né, criado por isso que nos cerca, né, por esse ar que a gente respira, aí é uma discussão filosófica também. Quem tem o direito de dizer, né, que é assim e é assado, né, que deve ser desse jeito ou não, né? Por enquanto, a gente tem aí pelo menos isso, né? Eu sou crítico da BNCC, sou crítico da reforma, né? Por quê? Porque antes você tinha uma preocupação muito grande com a cidadania e agora você tem uma preocupação com o indivíduo, né? É o projeto de vida, né? O que é que o aluno quer para a vida dele, né? E a gente sabe, segundo Zygmunt Bauman, né? Ele está citando outro lá atrás, que eu não me lembro agora, né? O pior inimigo do cidadão é o indivíduo. Né? Depois a gente discute essa frase de efeito. Suzano, você está inspirado hoje, viu? Eu falei demais de novo, não foi? É a água de chuva de janeiro que eu tomei. Na verdade, você falou coisas muito pertinentes. Essa questão mesmo da educação não formal, eu achei um insight muito legal. Eu estou publicando um artigo agora, meu primeiro artigo Qualis A1, né, sobre educação não formal. Aí quando você falou isso, eu falei, poxa, eu devia ter falado isso, cara. Então, assim, é muito bom porque realmente, de fato, a crise da educação está muito ligada a essa questão de... o fato que a televisão, a internet, as redes sociais, os influencers, todos estão educando. E a gente, como é que fica nesse cenário, né? Simplesmente o argumento de autoridade ser um professor representante de uma instituição não quer dizer nada, no fim das contas, né? Mas, ao mesmo tempo, pode dizer alguma coisa, justamente quando a gente está fazendo essa reflexão, que é nesse plano de imanência, que é o que é o ensino de filosofia, né? Pensarmos no ensino de filosofia. Bom, Suzana, não sei assim, como é que está o teu tempo, porque você falou que tinha até 10h30, eu também não quero te deixar atrasado, né? Assim, mas, desde já, eu quero agradecer muito a você por essa fala que, enfim, foi inspiradora, pelo menos para mim, né? Como, assim, Suzana é um amigo de longas datas aí, eu não vou nem falar, né? Mas que sempre me deu também boas ideias aí, através das discussões que o Suzano traz, né? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta, não sei se teria tempo também. O que você acha, Suzano? Não, por mim ainda tenho aí 10 minutos, está tranquilo. 10 minutos, né? Então, alguém quer falar alguma coisa, talvez comentar? É importante vocês se ligarem no seguinte, é uma coisa que é interessante, né? Na aula, na disciplina, na turma anterior, a turma falava tanto que eu nem precisava dar aula, só chegava aqui e falava, fala aí e tal, né? Agora essa turma está mais acanhada, né? Eles estão eu não sei até que ponto isso, quanto tempo isso vai durar, né? Mas é isso, né? A gente tem que equilibrar também essas duas coisas. No começo a gente fica assim, todo mundo fica assim no começo. O Juscelino quis falar alguma coisa, então vamos escutar o que ele tem a dizer e aí depois a gente encerra. Tá bom, tudo bem, tranquilo. Professor, o senhor falou sobre os 12 objetivos do currículo de Pernambuco. A minha questão é sobre se esses 12 objetivos eles foram elaborados por professores de filosofia. Por exemplo, eu sou licenciado em História e estou no exercício legal da profissão do ofício de filosofia, estou em sala de aula. Esse currículo do Estado de Pernambuco, esses 12 objetivos, foram constituídos por professores de filosofia, de formação, ou foi um currículo interdisciplinar? Porque eu lembro quando a gente tem reuniões semanais da área de humanas, e quando chegou os novos livros com as trilhas, uma das preocupações era recorrer ao referencial bibliográfico e saber quem eram realmente os autores desses livros. E alguns vinham com apenas especialistas, não reduzindo o papel
do pensar da filosofia dentro de uma categoria especialista, mestre ou doutor. Mas a nossa preocupação é justamente percorrer esses caminhos para saber se realmente eram profissionais da área ou se eram outros profissionais que, dentro desse movimento de vender livros, estavam preocupados apenas em jogar os conteúdos aleatoriamente. Maravilha, professor. Muito bom. Então, aquele print que eu dei foi do terceiro bimestre, né, como chama? Do organizador curricular de filosofia. Né? E aí tem 4 bimestres, né? Então, 3, 6, 9, 12. Né? 3, aí não são objetivos, são habilidades. Né? Então, você tem, claro, no currículo, no texto você tem lá o momento onde se fala os objetivos em Pernambuco, os objetivos da disciplina, do componente curricular, né, da disciplina filosofia, que ele até divide em três dimensões, né? Fala da discussão sobre racionalidade, técnica, sobre a razão comunicativa habermasiana e tal. E a gente pode notar também no texto, é um texto curto, viu? Tem 2 páginas, 3 páginas, né? Uma ênfase grande na perspectiva existencial. Né? Então, o currículo de Pernambuco, no que diz respeito à filosofia, tem uma perspectiva fortemente existencial. Não é fenomenológica, assim, mas é existencial muito forte. Então, quem estuda o existencialismo, né, quem também pegado aí ligado à fenomenologia, à hermenêutica também, enfim, se identifica ali, né? Sim, então, esses são os objetivos, né? Aí, aquele print que eu dei, a gente viu três habilidades que foram extraídas de 3 habilidades da BNCC. A BNCC tem 32 habilidades de ciências humanas e sociais aplicadas, que é a área, porque essa foi a questão da reforma, né? A reforma manteve matemática, língua portuguesa e língua inglesa, mas as outras disciplinas, os outros componentes curriculares, eles deveriam ser trabalhados como estudos e práticas, né? Não como disciplinas. Né? E aí, daquelas 32 habilidades da área, ciências humanas e sociais aplicadas, Pernambuco bateu o pé e disse, não, vai ter filosofia ainda como disciplina, né? Mas só no primeiro ano, e sociologia no segundo. Né? Aí depois tem aquela questão dos itinerários, né? Das trilhas. Né? Pronto. Aí daquelas 32 extraiu 12 habilidades. Então, a gente viu 3, né? E aquelas habilidades, aquelas 3, também estão conectadas a 3 objetos de conhecimento, que a gente chamava conteúdos, né? E agora são objetos de conhecimento. Mas não é só uma mudança de nome, não. É um pouquinho diferente também, né? Você pegar... Porque, veja, antigamente, até 2017, né, com a reforma, valeu a OCN, Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Lá era bem mais simples, a gente tinha só 6 habilidades para a filosofia, uma clareza maravilhosa. Eu sou muito fã desse documento, Orientações Curriculares Nacionais. Né? A gente era ótimo, você tinha ler texto filosófico de modo significativo. Aí tinha um par, que era um outro que fazia um par com esse, que era ler texto filosófico. Veja só, a habilidade era ler texto filosófico de modo significativo. Então, a gente era obrigado. Veja, eu preciso só dizer uma coisa. Quando eu digo obrigado, às vezes o obrigado que eu estou dizendo não é uma obrigação formal dita num texto da lei. Né? Eu quero dizer assim, que uma coerência, não é? Racionalmente somos levados a agir daquele modo. Né? Veja, se existe um currículo de Pernambuco, se a escola tem um PPP, né? Se existe, você faz um plano de ensino e você faz um plano de aula, né? E você depois preenche lá no sistema, cada estado tem o seu nome, né? Preenche lá no sistema que você cumpriu. Então, ou a gente está fazendo de conta,
está preenchendo um negócio, mas não está acontecendo nada, isso no Brasil todo, não tá, é tudo faz de conta, né? Ou então a gente está fazendo o que tem que ser feito. É isso que eu estou querendo dizer com a seriedade e a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Agora, eu estava comentando o seguinte, agora, a gente também não está querendo cumprir uma legislação nazista, também não é isso. Pelo contrário, até, eu estava valorizando que a reforma, se teve alguma coisa de boa, né, foi a incorporação na letra da lei de pautas progressistas, no sentido, não quero aqui associar à esquerda, né, pautas progressistas no sentido que parecem que atendem a uma demanda social. Né? Agora, a sociedade pode estar caminhando para o precipício, né? E a gente tem que mudar as coisas. Não estou dizendo que é para seguir a manada, né? Pronto. Mas eu estou né, abrindo muitas... Né? Então, vamos lá. Quem fez o documento, né, técnicos da Secretaria da Educação e professores, técnicos, técnicas, professores e professoras da rede, né? Com forma... Bom, aí agora eu não sei os nomes, eu não me lembro agora a quantidade de pessoas envolvidas nisso, mas é só pegar o currículo e ver lá a equipe responsável por aquilo, né? Agora, houve uma consulta pública, né? Justamente foi ali, acho que foi no começo da pandemia, eu acho, se não estou enganado, né? Houve uma consulta pública, onde todas essas habilidades aí, e outras, né, foram postas para a discussão. Aí, claro que o que eu vou dizer aqui é muito, assim, muito confortável, né? Tipo assim, ó, teve a consulta pública, ninguém reclamou, é isso aí que está aí, né? Eu só quero dizer que houve o processo, né? Então, é aquela velha história, né? A nossa democracia representativa, não é? Liberal burguesa, né? Tem seus limites, né? Mas é isso, né? Então tá aí, a consulta pública está lá. As pessoas podiam ter ido lá, ó, não quero isso, quero aquilo, e aí ver os ajustes. Mas é o que foi aprovado e foi legitimado por isso. Né? Então é isso. Foram essas pessoas, têm a legitimidade da consulta pública, né? A questão da interdisciplinaridade. Bom, veja bem, eu sou crítico, por minha... É claro que tem uma questão também prática aí, que às vezes eu fico em conflito comigo mesmo. Né? Por mim, a reforma seria revogada. Era melhor revogar, certo? Conversar com todo mundo, fazer um negócio direito, sério, pá, beleza, certo? Só que também tem uma questão prática também, Enem, né? Todas as secretarias, esse currículo de Pernambuco que está aí, que foi aprovado e foi publicado em 21, né? Já tem uma turma que já começou, né? Então, assim, tem questões que talvez a saída da reforma parecia melhor do que a revogação total, né? Mas estamos aí na batalha, né, para ver a melhor solução, certo? Pronto, dito isto, vamos lá. O espírito da reforma, né, da BNCC bom, também tem uma discussão sobre isso, mas vamos lá. É a transdisciplinaridade, não é a interdisciplinaridade, né? Porque a gente tem a multidisciplinaridade, a gente tem a interdisciplinaridade e a gente tem a transdisciplinaridade. Quando aí é Edgar Morin, né, e outros, né? Veja, a transdisciplinaridade, a gente tem que parar. Eu não quero não, viu? Por sinal, eu sou contra a transdisciplinaridade, já vou dizendo, eu sou a favor da inter, né? Não gosto da trans, né? Então, mas no paradigma da trans, a gente para de falar de disciplinas. Por isso é que a ideia, me parece, era que justamente, se tudo isso se mantivesse, o governo anterior continuasse, daqui a mais 4 anos, a gritaria, né, da gente, né, professor e professor, ia ser tão grande, e isso foi, talvez, de caso pensado, como diria Darcy Ribeiro, né, a deseducação no Brasil é um projeto, né, a crise é sempre um projeto, né, aí como a gritaria, olha, eu sou formado em geografia, eu não sei ensinar isso aqui não, eu sou formado em filosofia, não é? Aí o governo, talvez o anterior, né, diria assim, então tá bom, vamos fechar os cursos de licenciatura, né, de filosofia, e vamos abrir agora a licenciatura em ciências humanas e sociais aplicadas. Eu acho que a perspectiva de 5, 10 anos seria essa. E aí sim, os outros, os jovens que chegassem, iam ser formados nessa perspectiva. Não mais de disciplinas. Você pega uma habilidade, uma das 32, né, lá da BNCC, da área de ciências humanas sociais aplicadas, que fala de fuso horário. Então, eu vou ter que ensinar fuso horário, porque eu sou formado em filosofia, né, mas eu estou dando aula de ciências humanas sociais aplicadas. Não estou dando aula de filosofia e de geografia, estou dando ciências humanas sociais aplicadas. Então, eu tenho que aprender, aí viria, então, um curso
para ensinar os professores a fazerem. Aí depois viria um provão, uma espécie de Enem, né, para os professores, para saber se eles estão ensinando o que se pede no Enem. Então, realmente, é muito tecnicista. O futuro, esse futuro era esse, o futuro era esse. Quer dizer, iríamos ter um curso, talvez de 2 anos só, né, de licenciatura em Ciências Humanas e Ciências Aplicadas, para bem ensinar lá na escola os alunos, as alunas, a bem fazerem o Enem para o Brasil bem se sair no PISA, para o Banco Mundial bem poder nos emprestar dinheiro, e assim vai a cadeia das coisas, né? Então, eu sei que eu estou arrudeando, mas é a mania da dialética hegeliana, né? Fazer o arrudeio para compreender o todo, né? Então, veja, a interdisciplinaridade, nesse ponto, né, da reforma, ela fica de lado. Não é bem, até porque perde o sentido, não é porque não é bem-vinda, é porque perde o sentido, né? Já que é transdisciplinar. Então, nesse caso do currículo, né, bom, eu não participei do processo, enfim, não sei os detalhes disso, eu não tenho essa informação, né? Se houve a participação de professores de história, de geografia e tal, por exemplo, nas habilidades de filosofia, por exemplo, né? Não, eu sei que tem. Pernambuco manteve filosofia no peruano, sociologia no segundo, história e geografia, não me lembro agora se é primeiro ou é segundo, mas manteve ali as habilidades específicas dessas disciplinas, né? E acho que aí que cada grupo trabalhou com sua disciplina, vamos chamar de disciplina, né? Com sua disciplina. Né? Não acho que houve uma reunião, eu não sei, não tenho essa informação. Agora, os nomes estão lá, né? no currículo, lá, na ficha técnica, lá estão os nomes de quem participou da elaboração, e aí, de cabeça, assim, eu estou lembrando, sim, tinha técnicos e tinha professores e professoras, mas aí, no caso de filosofia, acho que é só de filosofia mesmo, né? Filosofia ali, não sei se teve participação de outros colegas e colegas, não, assim, né? Enfim. Muito legal, Suzano. Mais uma vez, agradecer pela exposição, né? Eu acho que essa última fala também foi muito significativa, né? Principalmente para a gente ver o problema que a gente está afetado, por assim dizer, né? Que é até algo que eu quero conversar com eles agora, é isso. Quais são esses problemas em que eles estão afetados para criarem os seus projetos e tal? Então, acho que você trouxe aí muita coisa, mas essa questão aí dessa inter e transdisciplinaridade foi também, assim, chocante. Então, vamos lá. Acho que é isso, então, Suzano, agradecer, e acho que eu vou encerrar aqui a gravação. Depois a gente vai colocar essa gravação no canal do Sertão Filosófico, né? E aí, uma contribuição aí do Suzano para o nosso Sertão Filosófico,